Genshin Impact. Amado por uns, odiado por outros. Independente da sua opinião sobre o jogo, é inegável que é um fenômeno entre os videogames, principalmente do gênero gacha. E, como um jogo gacha, é necessário lançar personagens e itens para conseguir dinheiro dos jogadores através de uma mecânica completamente não predatória. Só que não. Um desses personagens que apareceram na história e se tornaram jogáveis depois de um tempo é o Scaramouche, ou como é conhecido hoje em dia, Wanderer. Eu não sei falar o nome dele. Wanderer. Enfim. Mas, e se eu te falasse que, ultrapassando os estereótipos de um jogo gacha com uma história rasa, Wanderer, ou Andarilho, como é em português, tem uma das melhores histórias não só de Genshin, mas como personagens de videogame no geral. Nesse vídeo, eu vou analisar toda a história do personagem e relatar por que eu acho uma das melhores histórias do jogo e por que ele é meu personagem favorito do jogo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e comentar depois de assistir. É isso, bora pro vídeo. Para iniciar a história, vamos então do começo. O cenário se passa em Inazuma, uma nação que é inspirada no Japão do Shogunato, tendo sua própria imperatriz, a Raiden Shogun, a Arconte Electro. Buscando uma alternativa para transicionar sua nação para a eternidade, Raiden Shogun queria criar uma marionete que pudesse cuidar da nação enquanto ela estaria em meditação eterna, assistindo as coisas de longe, para que seu corpo não passasse pelo processo de erosão, ou seja, não sucumbisse ao tempo. Fazendo as marionetes ela mesma, ela criou um protótipo, que acabou sendo o Scaramouche. Sem um nome próprio, ela deu uma aparência e intelecto próprio para a marionete. Depois de perceber que a marionete chorava durante seu sono, vendo quão frágil ele era, Raiden Shogun, ou seu nome verdadeiro, Ei, decidiu não transformar seu destino em um destino tão cruel de frieza e calculismo de governar a nação, decidindo libertá-lo. Claro que essa libertação incluía simplesmente jogá-lo na frente de um domínio, selando seu poder divino e deixando ele em estases em uma mansão escondida, abandonado. Ao menos, era isso que a marionete acreditava. Por um tempo, o boneco, que só tinha em sua possessão uma pena dourada dada a ele pela Shogun, somente conseguia observar seus arredores enquanto a concepção de tempo e de realidade lentamente fugiam dele. É importante notar que o fato de ser uma marionete e não um humano era algo que mexia com o boneco, tendo em vista que ele tinha sentimentos e emoções, mas não tinha um coração humano. Ele acreditava que seu dever era o mesmo dever inicial de receber uma Gnose Suprema, o coração de poder da Arconte, para deixar de se sentir vazio. Eventualmente, ele foi descoberto e libertado por um humano, Mikoshi Nagamasa. Para esconder a origem nobre do boneco, o humano disse que encontrou ele andando pela praia. O grupo de amigos de Nagamasa deram o nome a ele de Kabukimono, que significa andarilho excêntrico. Nesse grupo de pessoas, Scaramouche encontrou uma nova família. Porém, tudo acabou rapidamente. Dottore, um dos mensageiros Fatui, que havia se infiltrado em Tatarasuna para preparar o terreno para os futuros empreendimentos dos Fatui em Inazuma, disfarçou-se de Asher e revolucionou o processo de forja no forno Mikage, ajudando na produção de armas ao utilizar medula de cristal. No entanto, o povo não sabia que essa medula era, na verdade, os restos de Orobashi, um dos deuses que existiam na época, e que continha uma energia malévola, a qual começou a matar as pessoas com o tempo. Kabukimono foi até a Shogun para solicitar uma audiência, enquanto Niwa Hisahide, seu melhor amigo, foi assassinado por Dottore. Kabukimono não conseguiu a ajuda da Shogun, e quando voltou, Dottore lhe contou que Niwa tinha fugido e deixado seu povo, dizendo que tinham escolhido ele para se sacrificar pelo bem dos outros. Kabukimono entrou na fornalha com uma caixa misteriosa em suas mãos dada a ele pelo doutor, que continha o coração de seu amigo, e conseguiu limpar a fornalha de toda a energia malévola. Acabou sobrevivendo, apesar de ser uma experiência tão extrema. Quando o doutor lhe disse para abrir a caixa, ele encontrou um coração humano ressecado, que Doutor mentiu e afirmava ser de um subordinado que Niwa havia matado. A ideia de que Niwa lhe entregara o coração que tanto desejava por meio de um ato de imensa crueldade horrorizou Kabukimono e, tomado pela raiva e pela tristeza, ele jogou o coração fora e deixou Tatarasuna. Ele passaria a considerar as supostas ações de Niwa como a segunda das traições de sua vida. Algum tempo depois, Kabukimono fez amizade com um garoto doente, filho de artesãos de Tatarasuna. O menino prometeu que viveriam juntos como uma família, mas acabou morrendo, quebrando sua promessa. Para Kabukimono, esse foi o terceiro e último golpe, a traição final que selou sua visão de mundo. A partir daí, ele começou a vagar sem rumo por Inazuma, carregando em si apenas dor, solidão e ressentimento. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies.
My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. A partir daqui, Kabukimono se torna uma nova pessoa, alguém que se prende ao ódio. A verdade é que o boneco foi manipulado por Dottore para acreditar que o mundo o traiu e então entrar aos Fatui, a força militar da Tsaritsa, deusa da nação de Snezhnaya, com um plano ainda desconhecido de suas intenções para roubar as noses dos deuses de todas as 7 nações de Genshin. A marionete acabou sendo encontrada por Piero, que o convenceu a se juntar aos Fatui e a ocupar seu lugar no banquete contra o divino. Intrigado pelas palavras de Piero, ele entrou para a organização e teve seu poder inato e divino que tinha sido selado de volta, em troca de se tornar objeto das pesquisas e experimentos de Dottore. No século seguinte, liderou uma expedição ao abismo sob ordens da Tsaritsa. Após uma série de ferimentos, reparos e aprimoramentos, a marionete conseguiu concluir a expedição e levar os resultados de volta a Snezhnaya, conquistando assim a posição de Debeladir, o sexto dos 11 mensageiros Fatui. A partir de então, suas ordens mudaram para permanecer constantemente de prontidão, auxiliando nas atividades clandestinas dos Fatui pelo mundo, o que incluía ajudar Piero em mais expedições ao abismo. Em determinado momento, as artes Futsu, Hyakume e Senju, que faziam parte das 5 famosas tradições de forja de lâminas de Inazuma, conhecidas como Haiden Gokaden, caíram em desgraça como resultado das manipulações de Scaramucci, realizadas em um ato de vingança contra o ferreiro. Foi nessa época que ele também passou a usar o nome Kunikuzushi. Em seguida, voltou sua atenção para a arte Ishin e sabotou o diagrama de uma lâmina Goshintou, o que levou todos os artesãos Ishin a produzirem espadas defeituosas. Quando o prazo se aproximou, eles fugiram, buscaram refúgio junto aos Fatui e entraram em exílio em Snezhnaya. Kaedehara Yoshinori e o chefe do clã Yashiro, da época, começaram a caçar os artesãos, mas acabaram sendo levados até Scaramucci. Ele confessou o crime e, em seguida, eliminou todo o grupo com facilidade. No entanto, pareceu reconhecer Yoshinori e perguntou se ele conhecia Niwa, ao que ele confirmou. Então Scaramucci lhe disse para avisar a ela, no caso, ele se referia a Arconte Shogun, o seu nome, Kunikuzushi, antes de partir. O incidente fez com que Yoshinori e o chefe do Yashiro nunca falassem sobre o ocorrido, temendo a retaliação de Scaramucci. Yoshinori também decidiu não manter mais a arte Shin. Assim, de uma marionete criada para ser substituto de um deus, passando por rejeições e traições que moldaram sua alma, até se tornar Kunikuzushi, o temido Scaramucci dos Fatui. A partir daqui, já estamos no presente. Quando o protagonista, o viajante, vai para Inazuma, ele se encontra com Scaramucci enquanto ele estava fazendo seu plano para infligir uma guerra civil na nação. Encarando o viajante e conseguindo derrotá-lo facilmente,
e Aimiko, a sacerdote-chefe do grande santuário da nação, aparece para salvar o protagonista. Em troca dele, ela ofereceu a Noses para Scaramucci, que prontamente fez a troca. Após isso, Scaramucci sumiu de Inazuma com a Noses, permanecendo escondido dos Fatui por um tempo, até o momento em que fosse fazer o próximo passo de seu plano. That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! O viajante vai para Sumeru e descobre que os grandes sábios estão planejando algo utilizando do poder da Lesser Lord Kusanali, Arconte Dendro Narida, para prender as pessoas em sonhos e utilizar a energia gerada em loops de um dia de festival para um plano deles. Descobrindo que Doutor e Scaramucci estavam envolvidos no plano, o viajante descobre que o Doutor, junto com os grandes sábios, irão transformar Scaramucci em uma nova divindade com o poder da Noses, e fazer ele tomar o lugar de divindade na Narida. Então, o viajante resgata Kusanali e vai atrás de Scaramucci para impedir que ele se transforme em um deus, gerando numa batalha efervescente entre os dois. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer, a long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me?
We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzeruz festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Vur. Humans. Filthy humans. Wait! Please! Anything but the Gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! Após a derrota em sua batalha, Scaramouche é salvo por Nahida, que com compaixão salva sua vida. Como retribuição, Scaramouche ajuda Nahida a obter informações da Irminsul, uma árvore que contém todo o conhecimento e memórias do mundo. Porém, após descobrir que as traições que pensava ter sofrido na verdade foram tudo manipulação de Dottore, e que todo o mal que ele causou foi em vão, ele se arrepende profundamente, e com o poder da árvore em suas mãos, tenta apagar sua própria existência de já ter acontecido. Once more, I have lost my heart. It hurts. My skin feels like it's on fire, burning me alive, turning me to ash. You mean, you wish you had a heart? Have you ever heard this story before? There once was a puppet soldier whose greatest wish was to be with the ballerina doll forever and ever. But the soldier didn't have a heart and didn't know where his feelings came from. One day, his owner didn't want him anymore and threw him away into a fire. But even in the flames, his eyes never left the ballerina. The next day, the people found a tiny heart in the ashes left by the fire. Probably ashes in the shape of a heart. But that's not a real heart. Maybe, but what if hearts can be born from ashes? How dare you die like this? And break your promise to me. What a joke.
It's just ashes. Nothing left but ashes. If only I could have burned to death in that fire, too. No. In fact, I wish I'd never been born at all. Never been born at all. Is that really all you wish for? Ele conseguiu remover todas as lembranças significativas de sua vida e sua memória na mente de outras pessoas até aquele momento, mas ele próprio continuou a existir depois como Wanderer, sem memórias de seu passado. Com a ajuda do viajante, Andarilho recupera suas memórias e tem que encarar a pessoa horrível que ele já foi, uma parte do seu passado que tentou apagar completamente e aceitar-a como realmente é. Essa revelação o leva a questionar sua identidade e propósito, iniciando um processo de autodescoberta e redenção. Com o apoio de Nahida e do viajante, Scaramouche começa a entender que sua verdadeira força não reside no poder absoluto, mas na aceitação de si mesmo e na conexão com os outros. Ele decide abandonar seus antigos objetivos de dominação e busca um novo caminho, mais alinhado com seus valores recém-descobertos. Scaramouche, agora conhecido como Wanderer, se junta ao viajante em sua jornada, não mais como inimigo, mas como aliado em busca de redenção e propósito. Sua história é um testemunho de que, mesmo aqueles que parecem perdidos, podem encontrar um novo caminho e significado em suas vidas. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? No way! Hey! Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. Balladeer? Die. Scaramouche é o nome dado a um personagem de Commedia dell'arte, uma forma de teatro italiana que Genshin se inspirou para fazer os mensageiros Fatui. Scaramouche é um servo inescrupuloso e pouco confiável. Sua afinidade com intrigas frequentemente o colocava em situações difíceis, mas ele sempre conseguia se safar, geralmente deixando um espectador inocente como vítima. Toda a teatralidade de Scaramouche é refletida em seu design, que também é fortemente inspirado no teatro kabuki. A corda ao seu redor é também usada por atores kabuki, assim como a maquiagem vermelha em seus olhos.
Porém, as referências kabuki mais fortes estão em seu chapéu. De cada lado do véu, há pás shamisen, usadas para tocar o shamisen, um instrumento utilizado no teatro kabuki. No topo do seu chapéu, há sua máscara fatui, pintada no estilo de maquiagem dos atores. Seu chapéu também é uma variação de um uchikatsugi, um tipo de chapéu apenas usado por mulheres nobres do Japão, o que poderia simbolizar sua origem como vinda da Arconte Raiden. Seu nome durante seu tempo nos fatui, Kunikuzushi, significa destruidor de nações, e também é uma referência direta ao Kunikuzushi do teatro kabuki. Também é perceptível olhar os pássaros, que representam liberdade, que estão presos em seu colar, representando que ele mesmo está preso ao seu passado. O andarilho é a forma que Scaramouche assume depois de apagar sua memória de Irminsul, e depois aceita todas as partes de si mesmo. Seu design muda completamente de Scaramouche. Por exemplo, suas cores principais agora são o azul ao invés do roxo. Seu design nessa fase representa alguém que encontrou a iluminação, fazendo várias referências a Buda e ao budismo. Para começar, gostaria de dizer que os pássaros que antes estavam presos em seu colar agora estão livres voando em sua capa, representando que ele em si alcançou a liberdade. Outro fator que demonstra que ele finalmente se livrou de ficar preso ao seu passado e seus erros é sua visão a Nemo. A Nemo sendo o elemento vento em Genshin, que representa liberdade. Seu chapéu agora, quando visto de cima, mostra uma lótus, que no budismo representa renascimento e iluminação, refletindo seu próprio renascimento após obter suas memórias de volta. Ele tem vários acessórios que são relacionados a monges, como seu hakama mais curto, que dá uma impressão mais brincalhona e jovial, e um gao, um pequeno recipiente tradicionalmente usado para guardar relíquias ou escrituras importantes. Ele também usa a pena dourada que ganhou de Ei no início de sua jornada, um símbolo de sua identidade e onde ele vem. As cordas kabuki continuam em seu design, mostrando que ainda há um pouco de teatralidade nele. Por que eu gosto tanto da história do Wanderer e acho que é uma das melhores do jogo? Bem, para além de termos técnicos, por exemplo, a história tem um começo, meio e fim, com uma grande transformação do personagem no meio dela. Mas, para mim, vai muito mais além disso. Desde o início, o andarilho já se sente deslocado, abandonado, sem ter um motivo de sua própria existência e negado de uma missão que o fizesse se sentir seguro e digno de um local que pudesse chamar como casa. Em todas as ocasiões que lhe foram oferecidas de criar uma comunidade, de criar laços familiares, logo lhe foram arrancados e cortados cruelmente de si. Tem algo em histórias angst, ou seja, histórias tristes e angustiantes, que eu consigo não só amar, mas também me identificar. Todo o ódio sentido pelo Scaramouche após essas traições são emoções humanas que já devem ter sido sentidas por todas as pessoas no mundo. O sentimento de angústia, traição, ansiedade e atormentamento, sem poder fazer nada sobre isso. Scaramouche é um personagem que acerta em cheio no rancor, do porquê sentir o rancor, de como o mundo pode ser um local traiçoeiro, choroso e doloroso. Scaramouche tem medo de criar laços, tendo claros traços de estresse pós-traumático após todos os traumas sofridos. Seus sintomas de ansiedade crescem a um ponto tão grande que ele consegue atingir e começar a ter complexos de superioridade para esconder seu complexo de inferioridade em relação aos outros humanos. Mas não é só por esse motivo que eu gosto de seu personagem e da sua história. Scaramouche, muito além de representar somente o ódio, rancor e angústia que sentimos, ele representa também os erros que cometemos e julgamentos errôneos que cometemos enquanto tomados por esses sentimentos ruins. Pensamentos, ações, essas que cometemos enquanto tomados por ódio, são ações que no futuro, quando pensarmos melhor sobre elas, sentiremos arrependimento. Scaramouche representa a solidão de nascer e existir em um mundo fragilizado e solitário, toda a força que tem em somente desejar a própria existência. Todos os erros que cometemos, as coisas que sofremos, todos são desafios para querer continuar vivendo. Mas além de tudo, a história de Scaramouche é uma de renascimento, quando ele se transforma no andarilho. Sua história é uma que diz que não precisamos fugir dos nossos erros passados ou dos sentimentos ruins que já tomaram conta de nossas vidas em algum momento, mas sim aceitá-los que eles são parte de quem nós somos. Aceitar e refletir que nosso eu maligno faz tão parte de nós quanto o eu benigno. Aceitar que nossos erros não ditam quem somos, mas que podemos escolher os erros que cometemos no futuro. Quem sabe assim poderemos viver de forma feliz, finalmente livres de nós mesmos, mas ao mesmo tempo nos abraçando ao conceito do ego, do próprio eu.